Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ana Amélia, também conhecida como Mia, ou Mia Handicrafter. Eu tenho um Instagram que é @MiaHandicrafter, onde eu publico dicas e receitas de amigurumi e de crochê também, de forma gratuita. Então se vocês têm interesse nesse conteúdo, me sigam lá. Eu também tenho um blog que é miahandicrafter.com, onde eu publico receitas gratuitas e também pagas de amigurumi de crochê. Então deem uma olhada lá, tem mais de 20 receitas gratuitas. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos em que eu estou ensinando vocês a fazer uma caminha para pet, que vocês podem ver aqui na foto. Nessa parte eu vou ensinar para vocês como fazer a base da caminha, que é essa aqui. Essa caminha aqui que eu tô fazendo, ela tem uma base em que a parte interna, que é a que o pet vai deitar, ela fica com 38 centímetros. E eu tô fazendo nesse tamanho pensando em um Yorkshire, um cachorro de porte pequeno. A outra caminha que eu fiz, que era para um gatinho, ela tinha 29 centímetros na parte interna. E como é que a gente regula isso? A gente vai regular o tamanho através da quantidade de carreiras que a gente coloca. Se eu quero que a caminha fique com um diâmetro maior, que ela fique maior essa parte, a gente coloca mais carreiras. Se eu quero que ela fique menor, a gente coloca menos carreiras. Na descrição desse vídeo vocês encontram um link para o meu blog em que eu coloquei essas duas opções de caminha que eu fiz, a com 29 centímetros e a com 38 centímetros, para vocês terem uma noção de quantas carreiras eu coloquei em cada uma. Mas vocês podem fazer com o tamanho que vocês quiserem, com quantas carreiras vocês quiserem, a depender do tamanho do pet que vai usar a caminha que vocês estão crochetando. Nesse vídeo, a gente vai aprender como iniciar a caminha, que é a partir do círculo mágico, como eu disse no vídeo anterior. Eu vou mostrar para vocês como eu faço esse círculo mágico. Tem um vídeo, inclusive, no meu Instagram que eu mostro como eu fiz, mas eu vou mostrar aqui de novo para vocês verem como é que eu faço. Também vou mostrar a execução das primeiras carreiras para vocês verem como funciona. Essa caminha, ela trabalha numa proporção que envolve múltiplos de 8. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada carreira que a gente avança, a gente aumenta 8 pontos. Ou seja, a gente começa na carreira 1, que é o círculo mágico, com 8 pontos, exatamente. Aí na carreira 2, a gente vai aumentar 8. Então a gente vai ficar com 16 pontos na 2. Na carreira 3, a gente vai aumentar mais 8 pontos. Então nós vamos ficar com 24. E assim por diante, sempre aumentando 8 a cada carreira. Bom, eu vou começar mostrando como a gente faz o círculo mágico e depois eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa receita e como é que vocês vão executar. Eu vou deixar também a receita escrita no meu blog para que vocês possam seguir. Por quê? Porque como é um processo bastante repetitivo, eu vou mostrar para vocês como funciona, como eu faço algumas coisas e aí depois vocês vão acompanhando lá pelo blog a receita escrita para ir reproduzindo a caminha por inteiro. Para fazer o círculo mágico, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar a mão auxiliar de vocês e colocar ela assim, com a palma virada para a face de vocês. Vão pegar a pontinha da linha que vocês vão iniciar, que nesse caso eu optei por iniciar com a mistura de linhas de algodão. Vocês vão pegar essa pontinha, vão apoiar na mão de vocês e vão enrolar dando 2 voltas no dedo médio. Essa pontinha que sobra, vocês vão ou segurar com esses 2 dedos aqui, o médio e o anelar, ou com o anelar e o indicador, que vocês acharem mais fácil para vocês controlarem a tensão daqui. Esses 2 anéis, eles devem ficar juntinhos, porque a gente vai passar a agulha aqui por dentro deles. Se eles ficarem separados, vai ser mais difícil de passar a agulha. Assim, é mais fácil. E essa linha aqui, que tá passando aqui por trás, é a linha que a gente vai pegar as laçadas. A gente vai pegar as laçadas por aqui, por entre esses 2 dedos. Por isso, esses 2 dedos devem ficar assim, separados. Eles não podem ficar assim juntos, senão você não vai ter como pegar a linha por aqui. Eles devem ficar dessa forma para você poder puxar a linha aqui. E a tensão dessa linha aqui, a gente controla com esse dedo e o polegar.
vocês vão colocar o polegar segurando ou por aqui, onde vocês acharem melhor, para controlar a tensão dessa linha. Quando vocês quiserem soltar um pouco, vocês soltam o polegar e vão puxando. Para iniciar o círculo mágico, vocês vão pegar a agulha e passar por debaixo desses dois anéis, dessa forma. Depois, vocês vão pegar uma laçada daqui e passar essa laçada por dentro desses anéis. Assim. Agora, vocês vão pegar outra laçada aqui e passar essa laçada por dentro dessa laçada que está na agulha, como se fosse uma correntinha. Assim. Que aí agora vocês prenderam com essa correntinha os dois anéis, um no outro. A partir daqui, nós vamos colocar os pontos baixos dentro desses anéis. Para isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão passar a agulha por dentro do anel, vão puxar a primeira laçada do ponto baixo aqui, passando por dentro do anel, que tá a primeira laçada do ponto baixo, e agora vamos puxar a segunda laçada, lembrando que é um ponto baixo quadrado, então ó, vem pela frente, não é assim. É pela frente, porque é quadrado. Opa, que a linha quer escapar. Puxei. Pronto. Primeiro ponto baixo tá feito. Vocês vão repetir esse procedimento para os próximos pontos baixos. Lembrando que são 8. Então já tem um, faltam 7. Agora nós temos 8 pontos baixos aqui. Quando eu estiver com 8, vocês vão tirar esse anel do dedo de vocês e vejam que tá com um furo bem grande aqui no meio. Pra gente fechar esse furinho, a gente vai pegar essa pontinha aqui, ó, que ficou sobrando, que era a pontinha que estava enrolada aqui no dedo de vocês, e a gente vai puxar. Lembrem de deixar essa linha da laçada aqui bem esticadinha, para vocês, sem querer, não puxar de volta e desfazer esse ponto. Então, peguem aqui e puxem. Vê só como fechou. Pronto, a primeira carreira, que é com círculo mágico, está pronta. É isso que vocês vão fazer. E agora vocês vão passar para a segunda carreira. A segunda carreira consiste em fazer um aumento em cada ponto da carreira anterior. Ou seja, tem 8 pontos nessa carreira 1. Na carreira 2, vocês vão fazer 8 aumentos. Um aumento, ele é fazer 2 pontos
no mesmo ponto. Você vai aumentar de 1 para 2. Então, vocês vão fazer 2 pontos aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 em todos. Lembrando que, como eu não vou mudar a cor, eu não vou fazer nenhuma transição dessa carreira para a próxima. Eu vou de forma contínua. Sempre que a gente não for mudar de cor, a gente vai de forma contínua. Aqui eu fiz o primeiro aumento. O detalhe dessa carreira é que a gente vai prender agora as outras linhas que nós vamos utilizar. Para prender as outras linhas, vocês vão fazer o seguinte: nesse segundo aumento, vocês vão iniciar fazendo a primeira parte do primeiro ponto baixo, essa primeira laçada, param nela, vão pegar as pontinhas das outras linhas que vocês não vão utilizar agora, mas só depois, e vão colocar essas pontinhas com a sobra aqui no meio. Vejam só, eu tô colocando as pontas pra cá, para o lado da minha mão que tá com a agulha, que é a minha mão direita. Eu não coloco essas pontinhas pra cá, porque a linha que eu vou puxar, a laçada, quando eu for puxar, ela tem que ficar no mesmo sentido da linha que eu tô usando agora, que é assim, e não o contrário. Por isso, essas pontinhas ficam pra lá. E deixa com a sobra para que, sem querer, você não puxe e ela solte. Vocês colocam aqui no meio, com essa sobrinha. E agora, vocês vão completar esse ponto baixo. Assim. E vê só, vai ter prendido aqui essa parte. Agora vocês vão fazer os próximos aumentos. No caso aqui eu só fiz um ponto, né? Eu vou fazer outro ponto baixo aqui para completar esse aumento, cobrindo, abraçando essa linha. Lembrando que ela sempre fica aqui no meio acompanhando.
tá aqui, eu acabei o último ponto dessa carreira. Eu tenho um total de 16 pontos na minha segunda carreira. Eu fiz um aumento em cada ponto da carreira anterior. O que vocês vão fazer agora é virar a peça para esconder essas pontinhas. Como faz isso? Vocês vão de forma delicada puxar as linhas nesse sentido para que essas pontinhas entrem aqui dentro, mas de forma bem gentil, porque se vocês puxarem com muita força, elas podem se soltar e vocês vão ter que prender de novo. Então, bem gentil, o suficiente para ela ir entrando bem devagarzinho. Pronto. Agora ela tá escondida aqui dentro e presa. Como a gente ainda não vai mudar de cor, eu vou fazer 3 carreiras nessa cor. A gente continua de forma contínua. Aqui, a gente tá trabalhando com múltiplos de 8. Então, a cada carreira, eu vou aumentar 8 pontos. Na primeira carreira, que foi o círculo mágico, a gente começou com 8 pontos. Nessa próxima, a gente passou para 16 pontos, a gente aumentou 8. Vai aumentar mais 8 na seguinte, depois mais 8 na seguinte, e mais 8, assim por diante, sempre trabalhando com múltiplos de 8. Então, se aqui tem 8, aqui vai ter 16, depois a gente vai ter 24, depois a gente vai ter 32, e aí por diante. Além disso, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente vai sempre trabalhar com uma sequência que vai ficar entre parênteses e que vai ser repetida 8 vezes. Porque a gente quer aumentar 8 pontos, e aí dentro dessa sequência vai ter sempre um aumento que é para fazer esse aumento de 8 pontos, já que a gente repete 8 vezes. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento, e vamos repetir isso 8 vezes. Então vamos fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, repetindo isso 8 vezes. Na outra carreira, a gente vai aumentar a quantidade de pontos baixos na sequência. Vão ser 2 pontos baixos e um aumento. E repetir isso 8 vezes. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, e aí em diante. Na outra carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, repetindo isso 8 vezes. Então, a cada carreira que a gente passa, a gente aumenta um ponto baixo na sequência. Começamos com um ponto baixo e um aumento, depois vai ser 2 pontos baixos e um aumento, depois 3 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, e assim em diante, sempre aumentando um ponto baixo na sequência e repetindo essa sequência do parênteses 8 vezes. A gente vai começar essa carreira fazendo um ponto baixo e um aumento, correto? Só que aí na próxima, que vai ser a sequência de 2 pontos baixos e um aumento, a gente vai mudar o lugar do aumento. A gente vai estar sempre alternando o lugar onde a gente faz os aumentos nas nossas carreiras. Em uma carreira, a gente vai começar com um ponto baixo e colocando um aumento depois, e em outras, a gente vai começar com a sequência, iniciando pelo aumento para depois fazer os pontos baixos. Por exemplo, essa carreira agora, a gente vai iniciar com um ponto baixo e depois vai fazer um aumento. E vai repetir, ponto baixo, aumento. A próxima, a gente vai iniciar pelo aumento, para ele não ficar no mesmo lugar do aumento da carreira anterior. Então, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. Na seguinte, como a gente tinha iniciado a anterior com aumento, a gente inicia agora com um ponto baixo. Então, vão ser 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento. E assim continua, sempre alternando. Em uma inicia com aumento e outra inicia com a quantidade de pontos baixos da sequência. Outra informação é que aqui, como eu vou de forma contínua, sem mudar a cor da linha, eu vou continuar com essa misturinha,
eu vou seguir normalmente a carreira, não vou fazer nada aqui. Lembra que eu só vou fazer aquilo do ponto baixíssimo e da correntinha quando eu tiver mudança de cor. Eu cheguei agora na minha última repetição. Eu fiz 7, falta fazer a 8ª repetição de um ponto baixo e um aumento. A próxima carreira que eu vou fazer vai ser em outra cor. Então, agora a gente vai fazer aquele método da troca de cor, como eu falei para vocês no início. Eu vou fazer o ponto baixo da minha última repetição. E no último ponto da carreira, que nesse caso é um aumento, eu vou fazer o primeiro ponto baixo normalmente do aumento, aqui. E agora nós vamos iniciar o processo de troca de cor. Então, lembrando, o segundo ponto baixo do aumento, eu vou fazer apenas a primeira parte dele. Vou pegar a próxima cor que eu vou utilizar, que nesse caso vai ser o verde. Vou tirar ele aqui do meio, passar ele para trás. Vou pegar essa cor que eu não vou utilizar mais e colocar no meio. Esse ficou no meio, o verde fica atrás. E vou completar meu ponto baixo com a cor nova. Assim. E agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, unindo esse primeiro ponto com esse. Lembrando que essas cores ficam aqui no meio e esse ponto baixíssimo, ele é bem apertadinho.
Daqui a gente vai fazer uma correntinha. E vamos fazer a próxima carreira. Agora, nós vamos fazer uma sequência que envolve 2 pontos baixos e um aumento. Só que lembrando, como aqui eu iniciei com um ponto baixo na carreira anterior, agora eu vou iniciar com um aumento. Então vai ser um aumento e 2 pontos baixos. E lembra que esse ponto baixíssimo, ele não conta como um ponto, e eu vou iniciar a carreira no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo. Então aqui eu vou colocar o meu aumento. Um aumento. E 2 pontos baixos. E vou repetir essa sequência de um aumento e 2 pontos baixos ao longo da carreira. Isso 8 vezes. Essa foi a primeira, então faltam mais 7 vezes. Fazer isso até chegar aqui. Mostrar aqui pra vocês a parte plana, a base da caminha. Vejam só, a gente vai iniciar fazendo 3 carreiras, como a gente já fez na misturinha. Vai fazer uma carreira no verde, uma carreira na mistura, uma no violeta, depois 3 na misturinha, 2 no verde, uma na misturinha, 2 no violeta, 3 na misturinha e uma no verde. Isso se você estiver fazendo a caminha nesse tamanho. Tudo isso aqui que eu tô falando, toda essa sequência de cores, tá no link do meu blog. Então, lembrem que sempre que a gente tiver essa mudança de uma cor para outra, a gente vai fazer aquilo da troca de cor. Voltando pra cá, aqui a gente vai fazer só uma carreira com verde. Isso significa que quando a gente chegar aqui, no último ponto dessa carreira de verde, a gente vai precisar fazer o método de troca de cor novamente para passar para a próxima cor, que vai ser de novo a misturinha.
Agora tá faltando a última sequência novamente. Já fiz 7, falta a última. E eu vou mudar de cor. Então, eu vou fazer aqui os últimos pontos da sequência. Cheguei agora no último ponto, que nesse caso aqui é um ponto baixo, né? Porque minha sequência foi um aumento e 2 pontos baixos, então é um ponto baixo que eu vou fazer. Como eu vou mudar de cor, eu vou fazer a primeira parte do ponto baixo, normal com a cor que eu tô, e vou agora mudar para a próxima cor que eu vou usar, que é a mistura. Então, a mistura, ela passa para trás, e a outra cor que eu tava usando vem pro meio. E agora eu completo o meu ponto baixo. Um calinho escapou. Completei o meu ponto baixo. Vou fazer agora um ponto baixíssimo, unindo aqui. Fiz o ponto baixíssimo e a correntinha. Pronto, a troca de cor está feita. Agora a gente já pode passar para a carreira seguinte. Lembrando que ela vai iniciar no mesmo local do ponto baixíssimo, que isso aqui não conta como um ponto. Vai iniciar aqui. Nossa sequência agora vão ser 3 pontos baixos e um aumento. Como a gente iniciou aqui com aumento, agora a gente inicia com ponto baixo. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e repetir isso 8 vezes. Pronto, gente. Nessa carreira, vocês vão repetir essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento. E quando chegar aqui, vocês vão fazer a mesma mudança de cor que a gente veio fazendo aqui, porque a próxima carreira, ela vai ser com a cor roxa, a violeta. Dessa forma aqui. Nessa carreira aqui, ó, a gente tá fazendo ela. Então, quando vocês acabarem essa carreira, vocês vão fazer a violeta. E tem que ter a mudança de cor. Depois vocês vão passar para a misturinha de novo, que aqui vai ter outra mudança de cor. E aqui, como não tem mudança de cor, vocês vão de forma contínua. Lembrem que vocês só fazem a técnica da mudança de cor quando for mudar a cor de uma carreira para outra. Senão, vocês vão de forma contínua. Lembrem também que é sempre aquela sequência de 8 repetições, aumentando só um ponto baixo por carreira. Nessa aqui que a gente fez 3 pontos baixos e um aumento. Então, na próxima, que vai ser a violeta, são 4 pontos baixos e um aumento. E ó, aqui eu fiz a alternância. Como nessa a gente começou com ponto baixo, na violeta, que é a próxima, a gente começa com o aumento. Então, um aumento e 4 pontos baixos. Aí na seguinte, são 5 pontos baixos e um aumento. Depois assim, um aumento e 6 pontos baixos. Aí depois 7 pontos baixos e um aumento. E assim a gente vai alternando o local dos aumentos e aumentando sempre um ponto baixo na sequência, que a gente repete 8 vezes ao longo dela.
e faz a troca quando for mudar de uma carreira para outra. Quando não tiver mudança de cor, segue de forma contínua, sem fazer ponto baixíssimo e sem fazer correntinha quando for mesma cor. Só faz o ponto baixíssimo e a correntinha quando for mudar a cor. Para deixar mais fácil para vocês, eu coloquei a receita escrita no meu blog, que lá vocês podem ir seguindo para ver quantos pontos vocês têm que fazer em cada carreira, qual é a cor em cada uma. Lembrando que vocês podem alterar essa sequência de cores, mas lá eu vou deixar da forma como eu fiz. Gente, fazer uma pequena pausa, que alguém invadiu aqui o lugar que eu tô gravando e resolveu se acomodar em cima da peça. Repara pra isso. Ô, Laura. O que é que você tá fazendo aqui, hein? Eu queria fazer um adendo pra vocês. Tem uma moça que invadiu aqui meu lugar, né? Como eu mostrei. E eu queria explicar como vocês fazem para prender um novo novelo caso a linha de vocês acabe. Por exemplo, vocês estão crochetando e acabou a linha verde. Como é que eu faço? Ou acabou a violeta, ou acabou a mistura de barbantes? Então eu vou mostrar para vocês como é que é. Mas só adiantando, é muito parecido com o que a gente fez para prender os fios de malha que a gente vai guardar. É aquilo mesmo de fazer a primeira alcinha do ponto baixo e aí prender a linha e seguir. Eu vou mostrar pra vocês, tá balançando tudo aqui. Glória! Ok. Eu vou mostrar agora o que vocês fazem quando, por exemplo, o fio que vocês estão crochetando estiver acabando. Como é que vocês vão prender um novelo novo? O procedimento é o seguinte: vocês vão fazer de forma a deixar só um pouquinho desse fio sobrando, mais ou menos isso aqui. E aí, quando estiver próximo do final, vocês vão pegar e fazer apenas o começo do ponto baixo, só a primeira alcinha. Então vocês vão pegar a linha do novelo novo, essa aqui, vão dobrar ela dessa forma, vão colocar essa parte aqui, que é a pontinha, junto dessa outra pontinha que tá acabando aqui no meio. Essas duas pontinhas ficam aqui no meio, junto das linhas que a gente tá escondendo, enquanto o resto da linha nova fica pra cá. E aí, vocês vão, com essa parte da linha nova, essa aqui, puxar uma laçada, a última laçada do ponto baixo, assim. Olha só, vejam, aqui tá a pontinha dela, que eu deixo aqui, e aqui tá a parte do novelo que eu vou ficar puxando as laçadas. Daqui, vocês vão fazer os próximos pontos baixos normalmente, prendendo tanto a pontinha da linha nova como a pontinha da linha anterior aqui no meio, transportando que nem as outras linhas que vocês não estão utilizando. Vocês vão continuar crochetando normalmente, guardando essas linhas aqui, que essas pontinhas vão ficar escondidas. Olha só, e assim vocês seguem dessa forma. Fiquem de olho que no próximo vídeo eu vou ensinar vocês como fazer a parte lateral dessa caminha. Quero que vocês, se puderem, comentem também, deem sugestões, digam o que vocês querem ver, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem que eu explique melhor alguma coisa. E também curtam, compartilhem com seus colegas e se inscrevam no canal, que assim a gente ajuda o nosso canal a crescer e eu posso trazer mais conteúdos legais para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.